Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu soltei uma enquete para os membros aqui do clube de membros do canal, se eles gostariam de que eu fizesse um vlog, que eu tava pensando, né? Fazer um vlog de leitura desse livro que eu ganhei vocês viram o vídeo no sábado, Casas Estranhas. Como é um livro mais curtinho, e aí eu sugeri, o pessoal falou que seria interessante. Então, vou começar a leitura hoje. Hoje é dia 14 de julho. Eu já tinha até conversado com o Cássius antes, que ele falou que já leu esse livro. E ele falou que é um livro, apesar dele ser curto, ele demanda um pouco de mais de foco na hora da leitura. E ele até me aconselhou de ir anotando os nomes, essas coisas, para eu não me perder. Já tem um bloquinho aqui que eu deixei aqui do lado, tudo. Então, para poder me acompanhar na leitura. Como ele até falou que demanda um pouco de foco essa leitura, eu preferi deixar poucas páginas de leitura por dia. Apesar que eu já olhei aqui que tem muito diálogo, essas coisas, mas como é um livro que demanda ter um foco maior, então eu preferi fazer assim, 20 páginas, porque é para focar mesmo. Aí eu vou pensar, né, ao longo do resto do dia, até o próximo dia para eu ler, vou, né, refletindo sobre a história em si, mas se de repente eu ver que dá para aumentar um pouquinho de páginas, né, porque às vezes também de um dia para o outro, um dia tá um pouco, dá para ler um pouquinho mais, tem outros dias que não dá, então eu vou deixar mais ou menos uma média disso, que vai dar mais ou menos uma semana de leitura. E aí eu vou monitorando, tá bom? Então, vou iniciar agora a leitura de Casas Estranhas.
gente, li aquelas 20 páginas que eu tinha me proposto. Já tá bem instigante a leitura. Vou até mostrar para vocês. Durante todas essas 20 páginas, sempre tem o mapa da casa. Então, assim, vai acompanhando durante a leitura. Tudo que eles vão falando, você já vai olhando aqui, vai olhando ali. E você consegue fazer um mapa tanto do que eles estão imaginando, quanto realmente da casa em si. Tô bem curiosa do restante dessa leitura. Já me deu uma fisgada, né? Já fiz bastante anotação nessas primeiras 20 páginas. E, gente do céu, a minha mente tá assim, tá fervilhando de possibilidades do que pode vir a acontecer nessa história. Nossa Senhora. Gente, que surreal. Mas, assim, não dá pra falar muito mais, assim, pra vocês, porque realmente, começo do livro, né? Mas, assim, quem de repente vier a ler esse livro, gente, já nas primeiras 20 páginas, sua mente fica fervilhando. E realmente, assim, o que o Cassius tinha indicado ter um caderninho, um bloquinho, com um bloquinho aqui do lado, mas ir anotando tanto os nomes quanto as coisas que vão sendo faladas aqui para ir te orientando, assim, porque querendo ou não, é como se fosse pensando por livros de suspense, assim, né, policial, essas coisas, são pistas ali, né, do que vai se encaixando. Mas realmente puxa o livro de terror, enfim, mas tem essa pegada aí de pistas. Mas é isso, então, gente, amanhã eu retorno com mais um pouco da leitura. Já tô bem ansiosa, já gostei mesmo. Então é isso, gente. Até amanhã. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 16, mas estou fazendo a atualização do dia 15. Pelo seguinte, ontem eu fiz a leitura, mas eu não fiz a leitura dentro de casa, porque ontem também, como vocês viram, não teve live no canal, a live vai ser até hoje. Aqui onde eu moro tá tendo um evento que eu descobri esse ano. Na verdade, já tem esse é o 12º ano que tá tendo, e só que eu só vim descobrir meses atrás. Então, todo ano tem. Na época da pandemia, eles fizeram virtual, agora voltou ao modo normal, depois que acabou a pandemia, então é presencial. Ocorre no cinema cult aqui da cidade. Então, ontem, excepcionalmente fizeram ontem, normalmente é de sábado, então é uma vez ou outra que eles colocam de terça-feira. E aí, essa semana, eles fizeram na terça-feira, por isso que teve essa troca de dias da live. Acho que vocês já devem ter visto postagens até que eu tenho feito no canal. Quando tem, é um museu virtual, que funciona, pelo menos esse ano, tá com o tema da gente conhecer a vida e a obra de alguns pintores. Cada ano eles vão modificando. Até a primeira vez que eu fui, ele falou que tem muitos pintores que foram selecionados, alguns, e aí assim, ao final dessa temporada, se de repente tiver muita gente solicitando, ano que vem pode ser que ele venha com outros pintores e continue com essa temática de vida e obra.
mas senão ele muda a temática, mas é tudo voltado, assim, para artes, assim. E aí, eu tô acompanhando, então cada vez que eu vou, é um pintor diferente. E aí ontem, como é gratuito, é uma coisa até lei de incentivo à cultura ali, então é gratuito, só que então você tem que chegar com antecedência para pegar e entrar. Então, como se fosse uma entrada, né? Vamos garantir a entrada, porque tem um tanto, né? É o tamanho do cinema, então o que tiver de poltrona ali. Então, como tem que chegar um pouco antes, eu sempre levo um livro para poder ficar lendo ali naquele tempo que tem que esperar começar. Levei Casas Estranhas, li quase todas, quase as 20 páginas no tempo que eu cheguei ali, quase as 20 páginas. E aí, quando eu cheguei, fiz a anotação das coisas, finalizei as poucas páginas que ficaram faltando, mas já era tarde aqui, enfim, aí eu deixei para atualizar hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, atualizando a parte que eu li ontem. Bom, eu não vou saber falar os nomes, né, gente, dos personagens, mas tem o personagem principal, que ele tinha se encontrado com um cara que trabalha com arquitetura, e eles estavam ali pensando histórias mirabolantes sobre a casa, sobre aquele espaço misterioso, né, tudo. E aí, assim, ainda continuam algumas, né, páginas, algumas deduções que eles estavam fazendo, o que poderia ser, né, ali. E aí, o personagem principal, ele resolveu escrever um artigo, porque a história não saía da cabeça dele, por mais que ele tentasse, ele escreveu um artigo, porque até, enfim, apareceu ele viu na televisão que apareceu um corpo, né, enfim, e batia mais ou menos com o que ele ou o cara lá tava pensando, assim, do que poderia ser. E aí, mediante a esse artigo, né, que ele juntou com o que ele estava pensando, enfim, tudo, apareceu uma mulher, entrou em contato com ele, falando que que ela conhecia ali uma casa. Ela não entrou muito em detalhes, ela só falou que conhecia a casa e que gostaria de conversar com ele pessoalmente. Então, marcaram um encontro. E aí, nesse encontro, ela falou que teve o marido também, foi morto. E aí, quando ele questiona sobre a casa, ela fala assim: eu não conheço exatamente essa casa, mas uma casa nesses padrões. E aí ela mostra a planta da casa, fala até que a casa não existe mais. E quando ele compara, que ele pega a planta que ela entrega, ele vê que tem a mesma estrutura da casa que ele estava olhando com cara. Aí, enfim, mais ou menos isso. E aí o marido dela também, na mesma proporção do que o corpo que apareceu. E aí ele começa a juntar as peças. Meu Deus, será que realmente é tudo isso? Mas parou nisso, eles ainda estavam, a página que eu parei ontem, estava ali na conversa entre os dois ainda ali, ele tentando juntar todas as informações. Hoje eu vou ler agora, finalizando aqui com vocês, já vou pegar novamente, e aí vou ler mais algumas páginas, e depois eu volto para atualizar para vocês o que eu li no dia de hoje. Então vamos lá, que tá bem interessante essa história. Oi, pessoal. Então, voltando aqui para atualizar a leitura de hoje. Cara, tá cada vez mais intrigante aqui. O personagem principal, ele enviou
a planta dessa segunda casa pro tal arquiteto, que o tal é Kurihara, sei lá como é que fala. Mas ele enviou por e-mail, o cara entrou em contato com ele e falou que eles precisavam conversar. E aí ele foi na casa do cara. E aí começaram a conversar sobre as coisas, falaram sobre o cômodo triangular que tem na segunda casa, que seria como o cômodo, como na primeira casa, que é aquele espaço misterioso. Então esse cômodo triangular também é um espaço misterioso. E aí ele fala até para ele, esse espaço aí, esse cômodo triangular foi um acréscimo posterior à casa. Então a casa foi construída e esse cômodo foi construído depois da casa pronta. E aí ele vai falando de detalhes estranhos, até porque assim, como o espaço, esse triangular, foi construído depois, tinha uma janela ali que saía da sala de estar, né? Era aquelas janelas que as duas folhas abrem, né? E só que aí, agora, com esse espaço triangular, a janela abrindo, ela quase bate na parede desse espaço. Então é estranho, porque uma janela que teoricamente seria uma janela para uma boa ventilação, iluminação, tudo, agora não tem esse sentido aquela janela ali, né? Mas, assim, pensando, porque foi construído depois o cômodo. Mas é um cômodo que não dá para nenhum lugar. Antigamente tinha um jardim, só que quando construiu o cômodo, o jardim ficou inacessível, até eles começam a levantar a hipótese de ter um porão. Esse porão seria para esconder os corpos, e aí, consequentemente, também não ter aquele cheiro, né? É surreal as hipóteses que eles vão levantando. E aí, assim, antes deles venderem a casa, teoricamente essa casa que apareceu agora, que a mulher trouxe à tona, e antes deles colocarem à venda, eles se livraram dos corpos e aí fizeram o aterramento do porão. Então, quando se vê ali a casa, a planta, tudo, não se vê o porão. E aí o tal Kurihara, sei lá como fala, ele diz, né, pro personagem principal, que eles chamam de autor aqui no livro, que eles precisam entender as diferenças, porque tem diferenças de uma planta para outra ali, de uma casa para outra, como tem as coisas também são iguais, mas eles precisam entender essas diferenças e o mistério em torno da planta baixa, que no caso é isso, né? Esse cômodo espaço é um espaço misterioso, não tem muita janela, então é uma, né? Realmente é uma casa estranha. Então eles estão nesse embate aí de tentar entender direitinho essas coisas, né, para desvendar tudo isso. Então é isso, pessoal, assim, vai cada vez mais trazendo coisas à tona. Tá interessante demais esse livro. E, nossa, gente, tá surreal. Então amanhã eu volto para ler mais um pouquinho dele, fazer mais atualização para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Oi, pessoal, hoje é dia 17 de julho. Então, eu acabei de fazer a leitura aqui. Bom, para dar continuidade, o autor foi dar uma volta, né, em volta ali da casa, porque não tinha como entrar realmente na casa. E aí ele queria olhar a casa do lado de fora para, né, tentar entender um pouco melhor. E aí, ele chegando lá, esse autor é o protagonista, né, que eu quero dizer, ele encontrou com uma vizinha e aí, conversando ali com ela, descobriu que aí a família, né, que morava antes da casa ser à venda, tinham dois filhos, que seriam
ela falou filhos, mas são das crianças ali, né? Enfim. Aí ele foi conversar com um amigo dele, lá, o Kurihara, né? Sei lá. E aí eles chegaram à conclusão de que, de repente, uma dessas crianças não seria o filho biológico do casal. E aí eles também pensaram que os cômodos misteriosos, talvez, principalmente na segunda casa, né, que tem, né, aqueles cômodos um pouquinho mais restrito ali, enfim, e aí depois lá para aquela primeira casa que a menina falou até que foi criado uma parte após a construção da casa mesmo, talvez então essas partes misteriosas de cada uma das casas fossem para colocar esse filho, que seria o biológico do casal, ali, né, como uma forma de preservar a criança do que realmente acontece ali na casa. Então, se olhar a planta é como se fosse uma coisa fora da casa. Então, é nesse sentido que eles pensaram, né? Bom, aí o autor, isso tá conversando lá com o tal Kurihara, ele comenta que vai encontrar a mulher novamente, e o Kurihara falou que fez uma pesquisa e que descobriu que a mulher não tinha sido casada, né? Que ela tinha falado que o marido foi morto, né? Então ele fala, tenha cuidado com ela, né? Porque se ela já falou isso, né? Então ele vai encontrar a mulher e nesse encontro ela acaba se abrindo que ela, na verdade, é a irmã mais nova da mulher que seria do casal aí da casa. E aí, assim, eles começam a conversar, ela começa a contar a história, tudo ali pro autor, a história dela, que aí, em um determinado momento ali da vida, a irmã sumiu, né? Tanto que os pais falaram que não tinham mais, só tinham uma filha, aquela coisa. Ela não sabe exatamente o que aconteceu. Aí passaram-se anos, né? E aí a irmã voltou a entrar em contato com ela. E então aí ela falou que até chegou a encontrar a irmã, foi na casa, na casa que ela falou, né? Que até deu a planta pro autor. E aí ela falou que tinha algumas coisas estranhas. Ela percebeu algumas coisas estranhas, mas tava ali, reencontro com a irmã, não sei o que não levou a sério. Mas agora que ela tava, né, depois de ter acontecido tudo isso, ela começou a reparar que eram algumas coisas estranhas. Aí eu parei, mas ainda vai dar continuidade à conversa ali, enfim. Amanhã eu vou, então, quando eu sentar para fazer a leitura, provavelmente vai finalizar essa conversa. Aí eu atualizo mais para vocês. Então parece que as coisas estão mais começando a dar um encaixe ali, né? Já tô na metade da leitura, tudo, mas vamos ver aonde isso vai dar. E aí amanhã eu atualizo mais para vocês. Oi, pessoal, hoje é dia 18 de julho, finalizei aqui a leitura hoje. Como eu tinha comentado no take anterior, a Miai estava contando, né, a história dela, tudo lá pro autor. Então ela finalizou ali a história, eles foram se encontrar com o Kurihara, e aí assim, eles chegaram à conclusão que todo o mistério pode estar ali por trás do desaparecimento da irmã dela lá na época da infância e da morte do primo dela. Então a Miai começa a contar a história da época, né, do desaparecimento da irmã.
E aí, que é mais ou menos na mesma época da morte do primo. E aí ela fala que foi uma época que ela e a família foram passar uns dias, visitar, né, lá a casa do avô, que era onde até o primo morava. Então ela falou que a casa, né, contou da casa, então era uma casa também já estranha, então com umas peculiaridades parecidas com essas duas primeiras, né, que as primeiras que a gente vê aqui na história. E aí depois ela começa a contar como é que foi a morte do primo dela. Então, assim, cada coisa assim, meio assim, surreal, né? Fora da casinha. Então vamos lá, tô bem ansiosa aí pra saber como é que vai se dar esse desfecho, porque já passei da metade, então estamos encaminhando para o desfecho dessa história. Então amanhã eu volto com mais atualização aí da leitura. Oi pessoal, hoje é dia 19 de julho, eu acabei de acordar agora há pouco. Já aproveitei e fiz a leitura de hoje. Hoje não teve muita coisa assim, mas atualizando para vocês, a Miai recebe, depois do encontro lá com o autor e o Kurihara, acho que é Kurihara mesmo, nunca sei falar o nome dele, recebe o telefonema da mãe. A mãe quer que elas se encontrem para ela poder contar a história da irmã dela mais velha. Ela fica meio receosa, tudo, ela combina para o dia seguinte, mas fica meio receosa e entra em contato com o autor para ver se ele pode ir com ela. Aí ele fala que tudo bem, ele chega a convidar o Kurihara, mas ele fala que não pode ir, mas que é para depois contar o que aconteceu. E aí depois eles só vão até a casa da mãe no dia seguinte. Então, essa parte que eu li hoje é basicamente isso, é a ligação, ela pedindo para ir junto, e aí eles indo até lá, então não teve, assim, muita coisa. Então é isso, pessoal, é só para atualizar para vocês. Amanhã, como é meu aniversário, provavelmente eu não vou conseguir gravar, até porque eu vou fazer a leitura mais para o final do dia, antes de dormir. E aí, se for o caso, eu faço a atualização para vocês na segunda-feira, tá? Então, é isso, pessoal. Só para passar aqui, atualizar. A de hoje não teve muita coisa, teve só essa pincelada do telefonema do encontro. E vamos, que eu tô bem ansiosa para ver aí qual que é o mistério todo dessa trama aí das casas. Oi, pessoal, hoje é dia 21 de julho. Como eu tinha falado, no dia 19, eu iria vir atualizar o dia 20, somente hoje. Então, vamos lá. Bom, em relação à leitura que eu fiz ontem, foi basicamente a mãe da Miai contando a história da família, sim. Então, tem bastante páginas, né, ali, tanto que até onde eu li ainda não tinha terminado. Então, iria continuar realmente nas páginas de hoje. Então, é só para vir aqui atualizar para vocês. Ela, então, iniciou a história fatídica da família, né? E ali também do sacrifício da mão esquerda. O que tem aí por trás, né? Desse sacrifício que ronda a família dela. Então, amanhã não, né? É hoje mesmo. Vou ler já vou aproveitar que eu dei essa pausa. Vou aproveitar fazer a leitura e depois eu volto para atualizar para vocês. Oi, pessoal. Então, ainda é dia 21 de julho, tô vindo aqui para atualizar para vocês. Fiz a leitura agora e, bom, basicamente é a mãe da Miai contando a história. E aí tem uma parte ali da história que ela fala que o marido da irmã dela, da irmã da Miai, né,
Era um rapaz que ela conheceu na escola. Eles chegaram a começar a namorar, tudo. E aí a irmã dela contou pra ele sobre todo o, né, a, a, a história da família, o que envolvia o sacrifício, enfim. E ele resolveu ajudar. Então, ele propôs que eles se casassem e bolou um plano para que não houvessem mais mortes, né? Enfim, e aí até as pessoas que são as pessoas marcadas para morrer, na verdade ele iria bolar ali um plano para as pessoas, ó, sumirem, né? Sumirem de ir embora, que eu quero dizer, né? Então, não vou me aprofundar mais nessa parte aí, porque quem ficou com interesse em ler esse livro, vai ser interessante ler por conta própria, né? Descobrir como que é esse plano dele. Não terminou ainda a história, gente. Comecei ontem, como eu falei para vocês, comecei ontem a história. Hoje também ainda tô lendo e não terminou. Então, assim, amanhã eu finalizo o livro. Então, a história vai ter que terminar mesmo, né? Da mãe dela. E aí é o fatídico final. O que a gente estava esperando realmente para esse desfecho aí. Não sei como é que vai ser esse desfecho, porque eu vi que tem. Lá fora já tem, né? Mas aqui no Brasil tá para lançar. Acho que é em outubro que eu olhei o livro 2. Então, não sei se vai terminar com aquele gancho para o segundo, ou o segundo vai ser uma outra história, não sei ainda. Então, vou saber exatamente amanhã, quando finalizar a leitura. Tô bem ansiosa para saber né, aí todo esse desfecho aí. Mas, gente, me surpreendeu bastante. Gostei muito da escrita desse autor. Além desse 2 que vai ser lançado, tem o outro que já tá lançado aqui no Brasil. Acho que é Imagens alguma coisa. Eu vou deixar aparecendo a imagem aqui do lado, ou se não vou escrever aqui embaixo nos comentários, deixar fixado. Na hora da edição eu vejo como que vai ficar melhor, mas de qualquer forma ou vai aparecer a imagem ou vai estar fixado nos comentários o nome do outro livro, é Imagens alguma coisa. E aí assim, já estão na minha wishlist, porque, gente do céu, me consumiu assim desde a primeira página. E a gente vai querendo saber o que é aquilo, o que é aquilo. Gente, e quanto mais você vai descobrindo as coisas junto com os personagens, mais você quer saber. Gente, parece que a gente tá dentro da história. Cara, é surreal. Surreal. Ai, pena que ainda não lançou o segundo, senão eu já ia embarcar na sequência. Mas, gente, eu tô bem interessada em ler o outro também. Ai, meu Deus do céu. Eu só espero que não venham vários, né? Porque também esse negócio de começa a vir vários livros dessa sequência, é que eu lembro do Antes que o Café Esfrie. E aí esfria mesmo, né? Porque aí fica a mesma coisa. Então, assim, por isso que assim, não finalizei. Então, não sei se é realmente a sequência da história ou se vai vir uma outra coisa em cima. Então, mas mesmo assim, eu estou bem interessada em ler, até porque assim é uma coisa bem, uma escrita dinâmica, porque tem bastante fala, né? Então, com fala que eu digo diálogos, né? Então se torna bastante rápida a leitura, é, e além disso, ele escreve de um jeito que te prende. Então, gente, surreal.
Mas é isso, gente. Eu vou finalizar aqui essa atualização. Volto para fechar com o final do livro. Oi, pessoal. Hoje é dia 22 de julho. Tô vendo aqui que eu acabei de finalizar o livro. Gente, que final! É um final que me pegou assim de surpresa. Gente do céu. Eu cheguei a ler a última página, terminei o livro, voltei e li novamente a segunda página para falar assim, será que é isso mesmo que eu li? Eu achei surreal, gente, surreal. Teve uma reviravolta ali no final que falei, uou, sabe? Que dá até um tilt assim no cérebro. E eu falei, caraca, olha, gente, como eu falei pra vocês, eu quero ler realmente o segundo livro. Eu quero ler o Imagens Estranhas também, que é do mesmo autor. Cara, que livro! Como eu falei pra vocês, eu coloquei o livro na minha wishlist depois que eu assisti o vídeo da Rafa. Vou colocar até o link do canal dela aqui embaixo. E aí, só que assim, antes de eu ver o vídeo da Rafa, eu já tinha ouvido falar desse livro. E assim, não tinha ainda dado uma pesquisa. Tinha ouvido falar que estava tendo um burburinho, não sei o que, do livro. Aí eu falei, depois eu vou dar uma pesquisada, mas ainda não tinha pesquisado. Aí quando eu vi a chamada do vídeo da Rafa, eu falei, olha, vou dar então uma bisoiada. Aí já começa a de olhar. Então, assim, já sabia que o autor era um youtuber conhecido, enfim. E, cara, não tive ideia. Assisti o vídeo e já coloquei na minha wishlist. Vocês devem ter visto até unboxing que eu fiz. O livro chegou há pouco tempo, eu já quis realmente começar a ler, porque eu fiquei bem curiosa. Eu não tenho costume de colocar os livros na minha... A não ser que eu já tenha visto o livro, realmente. Eu não tenho esse costume de quando eu vou colocar, olhar o tanto de páginas. Independente se seja um livro por indicação ou seja um livro que eu conheci por conta própria. Então, assim, quando é por conta própria, eu olho ali a sinopse. Ah, gostei, pronto, coloco na wishlist, mas eu não chego a olhar ali o número de páginas. Então, assim, eu coloquei na wishlist e não vi. E quando o livro chegou aqui, que foi um unboxing, nem foi de aniversário, foi de um sorteio que eu ganhei, da maratona que eu participei, eu vi que ele era super fininho e no próprio vídeo do unboxing eu vi que tinha um monte de diálogo. Eu falei, nossa, é uma leitura super rápida. Então eu resolvi iniciar a leitura, falei, isso dá para eu inserir aí no meio das leituras do mês, vai ser bem tranquilo. E gente, porque tava muito curiosa, né, para iniciar. Então, gente, gostei muito, gostei muito. Quem assistiu agora esse vlog de leitura, se ficou interessado, leia, vale a pena ler, vale muito a pena. Quem gosta de literatura japonesa, leia também, gosta desse tipo de livro mais com uma temática mais sombria. Então, vale a pena, gente, vale muito a pena. E se você nunca leu nada também de literatura japonesa, assim, tem uma oportunidade que vale muito a pena. O youtuber é esse mesmo aqui, ó, que aparece aqui, não é do livro, isso daqui é o próprio autor. Eu fiquei sabendo também que é ele, porque aqui no livro atrás fala que ele faz os vídeos com a máscara e a roupa preta. Então, assim, eu achei muito legal, vou dar uma pesquisada, procurar para assistir alguns vídeos dele, assim, para ver como é que é. Achei bem teatral, então, bem minha cara. Então, quero ver como é que ele traz isso, né?
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog aí de leitura. E foi uma semana bem interessante lendo esse livro. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links da Amazon e do Magazine Luiza, caso vocês queiram adquirir esse livro ou qualquer outra coisa, assim vocês também ajudam o canal. E agora, como vocês sabem, o canal tem um clube de membros. Então, se vocês quiserem fazer parte, aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo, tem o link para você entrar por lá pelo link, ou se não, tem o botão de Seja Membro aqui embaixo. A gente vai ter leituras, né, que a gente vai fazer ali, eu vou fazer com... Opa, tá caindo aqui, gente. Vão ter leituras exclusivas para membros, ainda não começamos nenhuma, mas vai ter vamos ter lives para conversar sobre esses livros, então lives exclusivas para os membros. Também tem lives exclusivas para membros para a gente conversar sobre filmes e séries. A gente já teve a primeira live, logo já vamos ter a segunda. Temos enquetes, temos jornalzinho sobre os lançamentos de cinema, notícias antecipadas, notícias só para os membros, vídeos exclusivos para os membros, os vídeos antecipados também, o membro recebe os vídeos antecipadamente. Então, assim, tem bastante coisa legal que tá só iniciando, tem outras coisas que ainda vão vir, né? Então, gente, tá bem legal. Então, se vocês quiserem e puderem, é só clicar ou no link ou no botão de Seja Membro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Tchau!